Olá, meu nome é Alan Leão e hoje vamos começar mais um módulo. O módulo é Gestão Ambiental Empresarial. E na aula de hoje vamos estudar os conceitos básicos ou os conceitos iniciais sobre esse tema. O primeiro tema que nós vamos tratar é sobre meio ambiente. Para a gente conseguir contextualizar e conceituar a gestão ambiental empresarial, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é o conceito de meio ambiente. O que se entende de meio ambiente, como a gente percebe o meio ambiente, como ele se relaciona a todos os outros conceitos e se relaciona à nossa vida, à nossa percepção de existência, como ele se relaciona às empresas e às relações sociais. O primeiro conceito que nós temos é o que o meio ambiente ele é uma totalidade de fatores fisiográficos, solo, água, floresta, geologia, paisagem, só que também ele considera fatores psicossociais, inerentes à natureza humana, comportamento, bem-estar, estado de espírito, felicidade, somados aos fatores sociológicos, como cultura, civilidade, conveniência, respeito, paz, etc. Nós vemos que o conceito de meio ambiente, ele não é só a percepção da natureza. Às vezes, quando a gente fala de meio ambiente, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Floresta, mata, animais, conhecido como a fauna e a flora. Só que, para fins de estudo ou para uma percepção mais ampla sobre o meio ambiente, nós temos que caracterizar todas as correlações que o meio ambiente faz, ou seja, todas as interações que existem dentro desse ambiente, que nós vamos estudar detalhado mais para frente. O segundo conceito é da Constituição Federal. Ele fala que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O bacana desse conceito da Constituição Federal é que a primeira coisa que ele traz, a primeira coisa que ele remete, é que a contextualização de meio ambiente, o conceito, ele depende da qualidade de vida das pessoas. E, mais importante, ele dá para a gente uma atribuição ou um dever, que é de cuidar e zelar por esse ambiente e preservá-lo para as futuras gerações, que é o começo do conceito de desenvolvimento sustentável. A Constituição Brasileira de 88 ele trouxe um avanço muito grande quando ela conseguiu contextualizar e dar um conceito tão profundo para meio ambiente como esse conceito. Então nós podemos ver que esse meio ambiente ele não é só ligado ao verde, só ligado aos animais, ele também considera todas as correlações. Então, se um dia de prova ou em alguma questão cair alguma coisa como o meio ambiente deve ser considerado só fatores naturais ou só fatores sociais, você já pode ter uma percepção que essa questão ela está errada. Entenda sempre que meio ambiente ela é uma coisa ampla e é uma coisa que integra todas as correlações do homem com a natureza, com o próprio homem, preservando também a possibilidade que as futuras gerações tenham de manter essas mesmas correlações, ou seja, a possibilidade dessas futuras gerações terem acesso à mesma qualidade ambiental que nós tivemos. Para isso, para fins de estudo, nós dividimos o conceito de meio ambiente em 4 principais conceitos. Lembrando que essa divisão ela é conceitual, ela serve para que a gente perceba a extensão do conceito. E ele não serve para dividir meio ambiente. O meio ambiente ele é a correlação de todos esses ambientes. Ok? Então, pense, a divisão é para conceituação, aqui para a nossa aula, para a gente entender melhor. O primeiro meio ambiente é o meio ambiente natural. É o que a gente tem como a primeira visão de meio ambiente. Essa é a fauna, a flora, etc. Depois, o meio ambiente artificial. São todas as construções humanas e as alterações humanas no ambiente. A próxima é o meio ambiente cultural. São todas as relações de cultura, manifestação de cultura, que dá identidade a um determinado povo. O outro conceito de meio ambiente é o meio ambiente do trabalho. É relacionado ao ambiente onde o homem desenvolve a sua habilidade produtiva. Vamos estudar com mais detalhe cada um desses conceitos? O primeiro é o meio ambiente natural. Ele é constituído dos ambientes fisiográficos,
É o solo, a água, o ar, a atmosfera, a fauna, a flora e os fatores meteoroclimáticos. Chuva, vento, granizo, todas essas correlações naturais, elas são o meio ambiente natural. Então, tudo que teoricamente não tem a interferência do homem pode ser considerado como um ambiente natural. Então, quando a gente pensa na floresta, ela se enquadra no ambiente natural. Quando a gente pensa em toda a fauna, em toda a diversidade que existe, faz parte do ambiente natural. O segundo conceito, um conceito um pouco mais complexo, é o ambiente artificial. Ele é constituído pelo espaço urbano construído. E ele também considera os espaços habitáveis, no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar. Quando a gente pensa no meio ambiente artificial, logo vem a cidade, as construções, todas as alterações que o homem ele fez no meio ambiente cultural para que ele se tornasse habitável e se tornasse propício ao desenvolvimento humano. Então, quando o homem, dentro da floresta, ele derruba a primeira árvore e constrói uma cabana de madeira, uma choupana, por mais simples que seja, ele já gera um ambiente artificial. Ele já teve a interação nesse meio ambiente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um campo onde tem uma plantação, mesmo que seja plantação de eucalipto, que pareça um meio ambiente natural, ele, na verdade, também é um meio ambiente artificial. Por quê? Porque o homem, mesmo que ele ele não seja dentro da cidade, houve uma interação humana. Então, o campo, as atividades agrícolas, as atividades silvopastoris, todas essas atividades também são consideradas dentro de um ambiente artificial. O outro ambiente é o ambiente cultural. Ele é construído pelo homem enquanto expressão da cultura. Ele é constituído pelo patrimônio histórico, artístico, científico, arqueológico, paisagístico, turístico. São todos aqueles fatores que dão a um povo a sua identidade. Por exemplo, nós, aqui no Brasil, nós temos características de língua, de culinária, trejeitos que levam a identificar enquanto brasileiros. Se a gente olhar para a cultura japonesa, eles têm uma culinária, uma maneira de se vestir e costumes que façam que a gente consegue identificá-los, por exemplo, como japoneses. Agora, além disso tudo, toda a formação do conhecimento humano, ele também é um meio ambiente cultural. Tudo que a gente tem como ciência, descoberta, novas tecnologias, ela pode ser considerada dentro desse conceito de meio ambiente cultural. E por último, o meio ambiente do trabalho. Esse é o ambiente onde o ser humano desenvolve a sua atividade produtiva. Nele está relacionado a saúde, a segurança do trabalhador e a qualidade de vida no trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele está inserido de uma forma ampla dentro do meio ambiente artificial. Por quê? Porque é o trabalho do homem que altera o meio ambiente. Mas por que a gente considera ele diferente do meio ambiente artificial? É porque é nele que nós desenvolvemos a nossa atividade produtiva. É nele que a gente passa a maioria do tempo, é dentro dele que ocorrem as principais interações e mudanças do meio ambiente. Então, toda vez que a gente pensar como o homem altera o meio ambiente dentro de uma atividade produtiva, ele é considerado o meio ambiente do trabalho. O resultado dessa interação, ele pode ser considerado o meio ambiente artificial. Por que é interessante essa divisão? Porque toda a tutela do ser humano dentro desse ambiente do trabalho, ela é extremamente complexa. E ela precisa de uma demanda, e ela tem uma demanda específica que precisa de uma atenção específica do poder público. Por isso nós consideramos tão importante quanto os outros o meio ambiente do trabalho. Agora nós vamos estudar um outro conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Toda vez que a gente pensa em meio ambiente, e a gente pensa na interação do homem, o homem alterando o meio ambiente, hoje nós temos o conceito
que essa interação ela deve estar cercada de um conceito que a gente entende por sustentabilidade. Vamos lá. O que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das presentes gerações sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Para a gente pensar em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar dentro de um contexto temporal que as nossas ações hoje elas têm que ser desenvolvidas de tal forma que elas permitam que as gerações futuras, não só os nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos daqui 300, 400 anos, eles tenham acesso à mesma qualidade de vida e à mesma qualidade ambiental que nós temos hoje. Só que, com os padrões de consumo que nós temos, isso não necessariamente acontece. Como nós vemos, pessoas que vieram antes da gente, há 200 anos atrás, o ritmo de consumo deles e o desenvolvimento que eles tinham na época levou a acabar, por exemplo, com diversas espécies de animais que hoje estão extintos, deixar uma grande parte desses animais ameaçados de extinção, acabar com grande parte das florestas nativas. E só por causa desse processo crítico é que o conceito de desenvolvimento sustentável ele traz e começa a pensar nas futuras gerações. O conceito de desenvolvimento sustentável ele não diz que nós hoje devemos parar com as nossas atividades produtivas para que as nossas futuras gerações elas tenham alguma coisa, algum recurso natural. Ele diz que essas ações elas devem ser mitigadas, reduzidas ou de forma essencial para garantir que a futura geração também tenha acesso. Então, ele permeia durante as gerações o mesmo acesso equitativo aos bens ambientais. Para a gente pensar nesse conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito-chave, primeiro, é a gente pensar nas necessidades, principalmente as necessidades das pessoas pobres. Quando foi pensado, por exemplo, nas conferências mundiais da Rio 92, onde surge de uma forma muito mais efetiva o desenvolvimento sustentável e que ele é assumido pelos governos, eles pensam necessariamente que para que as futuras gerações tenham esse acesso, a gente não pode fomentar a pobreza dos países pobres. Os países pobres eles têm que ter acesso ao mesmo nível de desenvolvimento que os países ricos. Então, o desenvolvimento sustentável ele também não é só numa escala de tempo, ele é numa escala de igualdade entre povos, regiões. Então, ele tem que ser feito hoje de modo que ele permita a geração de renda e riqueza por quem está produzindo esse desenvolvimento, sem deixar com que outras pessoas se tornem mais pobres ou permaneçam pobres por causa desse desenvolvimento. A segunda questão importante é a noção de limitação que o desenvolvimento impõe ao meio ambiente, impedindo ele de atender às necessidades futuras. A maioria dos nossos recursos naturais, eles são escassos. Petróleo, os minérios de ferro, a bauxita que faz o alumínio. A maioria de tudo que a gente tem hoje, as nossas matérias-primas, elas são de fontes não renováveis, que para a gente extrair e para a gente utilizar hoje, presume-se que ela não vai ser renovada e que as próximas gerações não vão ter acesso à mesma quantidade de recursos que a gente tem hoje. Por isso que tem hoje essa conversa e a evolução do pensamento ambiental levou a nós, primeiro, buscarmos fontes renováveis de matérias-primas. Por isso a gente tem o etanol, que é uma fonte renovável de geração de energia, matérias-primas com fontes renováveis. Para quê? Para que essas fontes gerem para as futuras gerações o mesmo acesso aos recursos naturais que a gente tem nesse momento. E por isso essa limitação. Porque o crescimento é difícil a gente pensar em crescimento sem que esse crescimento esgote as reservas que a gente tem hoje. Então, essa correlação de novas fontes e da necessidade de preservar para as futuras gerações é que traz a complexidade do conceito de desenvolvimento sustentável, que é
se a gente pudesse resumir, como que a gente vai crescer? Permitindo que as nossas futuras gerações também cresçam no mesmo ritmo que a gente cresce hoje. E quais são as necessidades? O que precisaria para que a gente pensasse no conceito de desenvolvimento sustentável e conseguisse fazer tudo isso? A primeira coisa é um sistema político que assegurasse a efetiva participação dos cidadãos no processo decisório. O processo de desenvolvimento sustentável ele não pode ser feito pela minoria da classe política. Ele deve ser um processo feito por todos os membros da sociedade, todos os cidadãos. E ele deve ter a participação efetiva e a conscientização de todos esses membros. Ele não pode só partir, no nosso caso, do governo. Ele tem que partir de todos os membros. E o governo ele tem que permitir, tem que valorizar esse acesso da população no processo decisório de desenvolvimento. A segunda coisa, um sistema econômico. Ele tem que ser capaz de gerar excedentes e know-how técnico em bases confiáveis e constantes. Ou seja, o desenvolvimento da tecnologia deve permitir o desenvolvimento econômico, produzindo excedentes de produção para que a gente distribua mais igualmente essa produção, sem, no entanto, limitar o uso de recursos e o uso de matéria-prima. Outro conceito é um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não equilibrado. Então, quando a gente pensa principalmente no crescimento das nações, nós sabemos que o Brasil ele era considerado, ou ainda é por alguns países, um país de terceiro mundo, diferentemente dos países de primeiro mundo que têm um nível de desenvolvimento social maior. E a gente tem outros países que também têm um nível de desenvolvimento social mais baixo, que hoje tem uma importância econômica muito maior, como por exemplo a China. Então, deve haver mecanismos independentes que consigam agir nesses países, que tenham influência nesses países, de modo a equilibrar a economia, a geração de renda e todos os conflitos desse crescimento, fazendo com que ele seja uniforme, ou seja, que todos os países tenham acesso ao mesmo nível de crescimento. E outra coisa é um sistema de produção que ressalte e que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento. Então, o nosso sistema de produção ele deve buscar fontes alternativas para que as nossas matérias-primas elas sejam renováveis, para que as futuras gerações elas tenham acesso a essa mesma matéria-prima que a gente tem hoje, na mesma qualidade e quantidade. Um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções. O desenvolvimento de novas tecnologias é o que está dando um aporte para o crescimento sustentável de empresas, porque a gente entende hoje de sustentabilidade, novas tecnologias renováveis, novas matérias-primas que causem um efeito e um impacto menor no meio ambiente. E, por último, um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento. Então, o acesso aos mercados internacionais e o acesso a recursos internacionais, recursos financeiros, eles devem ser homogêneos. Para quê? Para garantir que todos os países tenham a mesma possibilidade de crescimento. Porque o crescimento ele ainda é baseado na parte econômica, em recursos para crescimento, para investimento e desenvolvimento de tecnologias. Como foi a evolução do pensamento ambiental? Hoje nós temos um conceito muito claro do que é meio ambiente e da importância do meio ambiente, da importância do consumo sustentável, da importância de uso de matérias-primas renováveis. Mas será que há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, essa preocupação ela era da mesma forma? Os consumidores tinham essa mesma preocupação, o poder público tinha essa mesma preocupação, os empresários pensavam o seu sistema de produção respeitando o que hoje nós temos como as normas e padrões ambientais? Vamos lá. A primeira norma, a primeira lei que nós temos no Brasil que traz a questão ambiental foi a lei número 601 que Dom Pedro II assinou, proibindo a exploração florestal nas terras descobertas. Então nós tínhamos a extração
do pau-brasil, e ainda era uma das principais fontes de recursos que era extraído aqui do Brasil. Dom Pedro II ele vai e promulga essa lei e fala que não poderia haver mais a extração. Não só a de pau-brasil, mas também de outras madeiras nobres que eles levavam do Brasil para Portugal. E aí, a partir dessa lei, mesmo que no começo ela não foi respeitada, ele levou a ver a necessidade de colonização e da produção agrícola regional e da exploração, por exemplo, de ouro, diamantes, que houve na época do Brasil colônia. Já numa época mais moderna, em 1934 é que surge o primeiro Código Florestal brasileiro. Ele deu as primeiras bases para a proteção dos ecossistemas florestais e para a regulação da exploração dos recursos madeireiros. Naquela época, não existia nenhuma regra de como poderia explorar os biomas, tanto a floresta amazônica, mas principalmente a Mata Atlântica, que era o foco do desenvolvimento local, que era a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então o Código Florestal ele veio e trouxe de como poderia ser feito, como poderia ser explorado. Depois, o primeiro marco internacional sobre a questão ambiental, o primeiro livro, o que a gente chama do Marco da Preocupação Ambiental no Mundo, foi o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962. Ela fala sobre o efeito do uso de pesticida, principalmente em aves. Então a gente tinha, naquela época, era o auge do desenvolvimento industrial, e isso levou também à necessidade de um excesso de produção agrícola, e não existia nenhuma regulamentação sobre o uso de pesticidas. Eles eram aplicados de acordo com a livre escolha do produtor. E ela fez um estudo, ela pensou quais são os impactos, e ela viu que a quantidade de aves diminuía muito grande, e a quantidade de aves com problemas físicos era muito grande dentro daquele ambiente que ela estudou. E ela começou a relacionar isso com agrotóxicos. Então foi a primeira vez que um livro ou uma pessoa pesquisou os efeitos de uma ação humana numa determinada espécie. E aí, por isso, ele torna um marco da preocupação ambiental. Já em 1965, o Brasil lança o próximo Código Florestal. Ele trouxe a preservação de floresta, e ele trouxe dois conceitos hoje que a gente conhece muito bem na área ambiental. O primeiro é a área de preservação permanente, e o segundo é a reserva legal. Então, isso trouxe uma restrição do uso da propriedade. Então, mesmo que o produtor ele tivesse uma área X, ele não poderia mexer, por exemplo, na área de reserva legal. E ele trouxe também a área de preservação permanente junto aos cursos d'água. Em 1958, o Clube de Roma, em 1958 foi a primeira reunião do Clube de Roma. Ele era um grupo de mais ou menos 30 especialistas de várias áreas que começaram a se juntar para estudar de quais seriam os efeitos do crescimento desordenado que a população estava tendo. Então eles consideraram, por exemplo, o crescimento da população, poluição, industrialização, produção de alimentos. E aí eles fizeram, desse clube, ele gera um relatório que é publicado em 1972. Esse relatório chama Os Limites do Crescimento. Ele foi o primeiro marco a modelar diversos fatores ambientais, que ele chamou de consequências do crescimento, dentro de um relatório. E ele conseguiu fazer projeções de como, se o mundo continuasse naquele nível de crescimento, a população continuasse crescendo exponencialmente e a quantidade de alimento continuasse sendo produzida daquela forma, considerando a industrialização, a poluição, e ele chegou a um cenário alarmante. E foi aonde começou, baseou para que os governos e instituições internacionais começassem a pensar no que seria, que não dava para continuar mantendo o crescimento daquela forma. E foi o primeiro marco, a primeira vez que eles começaram a pensar que deveria haver restrição no crescimento,
ou que o crescimento deveria ser feito de uma outra forma. Isso gerou grandes problemas, não necessariamente problemas, isso gerou grandes complicações. Por quê? Porque as pessoas daquela época gostariam de continuar produzindo mais, cada vez mais. E aí surge a necessidade que os países e os governos começassem a discutir de uma forma mais sistematizada a questão ambiental. Ainda em 1972, acontece a primeira Conferência de Estocolmo. Foi a Conferência sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Foi a primeira vez que a ONU ela reúne diversos países para discutir sobre a questão ambiental e discutir sobre o desenvolvimento ambiental e quais seriam os rumos que os países deveriam tomar. Essa Conferência de Estocolmo ela foi muito importante, que foi a primeira vez que os países juntos começaram a conversar e a discutir e a criar propostas. Mesmo em 72, eles ainda não conseguiram ter propostas incipientes, foi quando começou a pensar no conceito de desenvolvimento sustentável, começou a dar as primeiras noções do que seria um desenvolvimento de modo a garantir para futuras gerações o acesso aos mesmos bens e mesmos recursos que nós temos hoje. Em 1981, o Brasil ele promulga a Política Nacional de Meio Ambiente. Foi um marco na necessidade e na aplicação. Essa política ela trouxe diversas ferramentas para a preservação ambiental, diversas ferramentas para o controle do estado da questão ambiental. Em 1987, é assinado o Protocolo de Montreal. Ele traz um acordo sobre a redução dos gases CFC, que são os gases geradores do efeito estufa. Eram gases que tinham antigamente nas geladeiras, aerosóis, que causavam o efeito estufa. Então, os países assinam esse acordo para eliminar o uso desses gases nos equipamentos. Em 1988, é assinada no Brasil a Constituição Federal. E essa Constituição ela traz junto normas muito importantes sobre a questão de meio ambiente. Quando, em 1988, essa questão foi promulgada, ela continha normas que nem outros países desenvolvidos tinham sobre a preservação ambiental, sobre a tutela ambiental, ferramentas, aplicações, instrumentos de gestão. E a grande vantagem que ela trouxe é que ela deu aos estados e ao município a competência para executar suas próprias políticas ambientais. Então, a política ambiental ela deixou de ser centralizada pelo governo federal e o estado e o distrito municipal eles passam a ter uma competência concorrente, quando cabe, sobre a possibilidade de executar políticas públicas que tenham efeito a preservação e a boa gestão sobre o meio ambiente. Em 1992, acontece a ECO 92 ou a Rio 92, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela acontece no Rio de Janeiro e ela foi a primeira vez que os governos sistematizados e uma participação massiva do governo de países trazem no mesmo momento uma discussão sobre fatores ambientais. Então, em 1972, em Estocolmo, mesmo que houvesse a participação de alguns governos, em 92, essa participação ela aumenta de uma maneira muito consistente. E ela traz também a participação da sociedade civil organizada e permite que essa sociedade elas criem e participem da formação e elaboração das políticas ambientais. O importante dessa conferência é que ela traz 5 documentos. O primeiro foi o quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O segundo foi a Convenção da Diversidade Biológica para a manutenção da diversidade das espécies de fauna. O outro documento foi a Carta da Terra. Ela traz princípios sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade para o planeta. Depois ela traz o Protocolo das Florestas, que foi um documento sobre o uso, a manutenção e a preservação das florestas no mundo. E por último, a Agenda 21 Global. A Agenda 21 é um documento que traz metas que pode ser aplicado em qualquer instância. Essa foi a Agenda 21 Global, mas a gente pode, por exemplo, pensar numa Agenda 21 brasileira, numa Agenda 21 municipal, e ela permite que a população e a sociedade civil organizada criem ações para melhorar
e para trabalhar em prol do desenvolvimento do meio ambiente. A vantagem da Agenda 21 é que ela consegue trazer a sociedade civil organizada para que ela faça a sua parte na defesa ambiental junto com o poder público. Em 1996, surge a primeira regulação civil de uma forma mais ampla sobre a sistemática ambiental, principalmente sobre os sistemas de gestão ambiental, que são as normas ISO 14000. Essas normas elas visaram a certificar empresas que estavam adotando as boas práticas de gestões ambientais. Existem principalmente 4 dentro da família ISO 14000, 4 subdivisões. A primeira é a ISO 14004, que ela trouxe o sistema de gestão ambiental. Ela mostra as diretrizes, os princípios gerais e as técnicas de apoio. É a primeira visão macro sobre um sistema de gestão ambiental. Depois, a próxima é a norma ISO 14010, que ela deu as diretrizes para o desenvolvimento de auditorias ambientais, os princípios gerais sobre a auditoria e os conceitos. A 14011, ela trouxe as diretrizes para a auditoria ambiental, mais especificamente os procedimentos e auditoria dos sistemas de gestão ambiental. E a ISO 14012, ela deu as diretrizes para a qualificação de auditores ambientais. Qual que eram as normas, quais seriam as regras que deveriam ser seguidas, qual seria a formação. Então, ela foi a primeira vez que normas externas deram às empresas, ou seja, à sociedade civil, possibilidades de se pensar e se padronizar os sistemas de gestão ambiental. Essas normas ISO a gente vai estudar mais para frente durante as próximas aulas. E por último, em 1997, o Brasil traz a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, e ela afirma o valor econômico dos recursos hídricos e prevê a cobrança pelo uso da água. Essa norma de importância, ela conseguiu pela primeira vez dar valor ao bem ambiental. E ela traz uma nova ferramenta, que é a cobrança pelo uso da água. Hoje, a taxa que a água que a gente paga na nossa casa, ela seria equivalente à taxa de captura, tratamento e distribuição da água. Pelo uso em si do bem ambiental, que é a água, ainda não é cobrado. Mas ela traz essa possibilidade em algumas bacias hidrográficas, como, por exemplo, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que envolve os estados de São Paulo e Minas Gerais. Daí já existem casos onde é cobrado pelo uso da água. Só pelo fato de uma empresa ir lá extrair a água, ela já está pagando pelo uso do bem ambiental. Em 1997, vem o Protocolo de Quioto, que ele traz normas sobre a redução da emissão de gases do efeito estufa. Ele cria também o crédito de carbono, a possibilidade das empresas comprarem o crédito de carbono para zerar a sua emissão. Então, se existe uma empresa que tem uma produção positiva de carbono, ou seja, uma plantação, por exemplo, de árvores que capta carbono, ele gerava um crédito de carbono que a outra empresa que emite gás carbônico, ele poderia comprar esse crédito para zerar a sua emissão. Em 2002, tem a Rio+10 em Joanesburgo. Ela foi a primeira conferência que trouxe uma participação estratégica dos governos. Os governos já estavam muito ligados sobre a importância estratégica da gestão ambiental a nível governamental. E eles começaram a pensar diretrizes efetivas para políticas ambientais de uma maneira global. Em 2012, acontece no Rio de Janeiro a Rio+20, e nela já há uma participação, além do governo, da sociedade civil organizada. E primeira coisa, eles verificaram a evolução das estratégias desde 2002 e traçaram novas estratégias para o desenvolvimento das políticas públicas ambientais. Agora, vamos para as questões. Como é que todo esse conceito, tudo isso que a gente estudou na aula de hoje, pode cair na sua prova? Põe na tela, por gentileza. Questão 2014, PUC Rio de Janeiro, vestibular. Dos resultados do encontro Rio 92, assinale a opção que não foi resultante dessa reunião, também chamada de Cúpula da Terra, ou ECO 92, há 22 anos na cidade do Rio de Janeiro. Alternativa A, Protocolo de Quioto. Alternativa B, Agenda 21. C, Convenção do Clima. D, Convenção da Biodiversidade. E, Declaração de Princípios sobre a Floresta.
Como nós vimos na aula, tirando o protocolo de Kyoto, todas as outras questões elas estão corretas. O protocolo de Kyoto ele foi assinado em 1997, então a alternativa certa, que no caso é a que não foi assinada na Rio 92, seria a o protocolo de Kyoto. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.